Boa noite para todo mundo. Vamos tentar. Primeiro, agradecer os meninos que resolveram aí do. Não é Talking Heads, é Head Talk, lá da Unifesp. Ah, é verdade. Né? Os meninos são um grupo da Unifesp aqui que se instalou e já está começando essa coisa que a gente sentia falta de uma universidade mais para fora. Eles estão tentando fazer isso. E eles estão fazendo esse negócio, tem uma plataforma legal, bacana, e eu acho que tem coisas também para conversar com a universidade, além disso, que eu acho que é parte da conversa de hoje. Esse convite é um segundo momento, de um primeiro, de uma reflexão sobre um mesmo tema que é muito novo. Para mim, apesar de eu vir trabalhando com uma questão, que é a questão urbana, há muitos anos, né? Mas essa relação que eu vou tentar fazer aqui com vocês, seu nome? Cristina, como Cristina perguntou no começo, você é um cientista? Não, eu sou engenheiro. Tudo bem, você é um engenheiro. Mas que história é essa? Você vai falar de arte? Porque a minha concepção de arte é, não sei, mas ela... E eu não entendo o que você vai falar. Só para ilustrar, o ourives lá atrás, né? Você tem o artesão, o que ele está fazendo, que é um objeto, de onde vai. E se você olhar na história da humanidade, que é a história das cidades, em última instância, você vai ver essa construção de vários objetos, quer seja na arquitetura, no estado, nos parques, em qualquer lugar, para onde você olha, esse suporte de objetos. A construção de valor sobre esses objetos, né, vem da história e da historização desses fenômenos que você vê. Na Constituição mais moderna, né, do sistema econômico ligado ao capitalismo, esse valor vem de várias formas também, né, e passa a ter um processo, independente de outras coisas, de construção de valor sobre esses objetos, inclusive os objetos que são deslocados de seus lugares. Então, no caso das galerias, né, enfim, tudo que a gente tem. Mas a obra de arte, ela tem um reconhecimento de valor no objeto que não é resultado dessa contingência do momento, mas ela está na esfera, como diz Argan, desses valores permanentes da civilização, portanto, na história. Então, ela tem um componente histórico importante, mesmo que não presente na classe contemporânea, ele vem de um passado, de um conjunto, de uma trajetória que desemboca naquele objeto que vai receber um valor. Só que o Argan diz isso, e é verdade, de certa forma, que a nossa relação com a ciência e com a tecnologia, ela não comporta nenhum interesse, a aspas, é porque é dele exatamente essa frase, em historicizar os fenômenos. A nossa relação direta com arte e com ciência e tecnologia, ela exclui, não é? A ciência e a tecnologia estão envolvidas diretamente, elas estão, né, imersas em história. São feitas por homens, são feitas pelas pessoas, e estão imersas em histórias pessoais e histórias histórico-geográficas de cada lugar que viveu e de cada vida que teve. Mas a nossa relação, em geral, é de uma maneira a separar isso, né, e não historicizar esses fenômenos no caso da ciência e tecnologia. Né? É verdade isso, mas, no limite, isso eu estou propondo aqui para vocês, a história da cidade é a história das cidades, a história de como se desenvolveram as cidades, é a história da humanidade. É a história de como a gente cresceu. Né? A Jane Jacobs, que tem um livro fantástico, tem dois, né? Mas tem um livro muito interessante que ela inverte, inclusive subverte, propõe isso, é o que a gente usa hoje, que diz, na verdade, o campo nunca existiu. A cidade é que criou o campo. Tá? O que... Enfim, aí a gente teria que discutir, mas eu acho que o argumento da Jane está correto. Então, se a gente parte dessa premissa, arte e ciência sempre tiveram uma relação de imbricamento, compartilhando sempre um equilíbrio de um projeto representacional, porque a ciência tem um projeto representacional, e a arte também tem um projeto representacional. Mesmo quando Kant diz que dissolve os objetos, o que ele quer, de alguma maneira, é representar alguma coisa. No caso do Kant diz que as cores e o espírito. Né? Mas ele procura representar. É uma forma, é isso que eu estou chamando de um projeto representacional. E não há ciência sem projeto representacional. Tá? E a possibilidade de manifestação desse projeto de representação num suporte material. É isso que... E esse suporte material, para a gente, vai ser a cidade. Vai ser mais do que a cidade, que eu vou chamar de urbano aqui. Né? Então,
essa relação, né, entre arte e ciência, para mim, e aqui, que ela está mediada por esse suporte que é a cidade, e a cidade, entendida daqui a pouco, a gente vai ver, como meio urbano, que é além da cidade. A cidade é uma categoria social, urbano também, mas são diferentes, né? Ela está mediada por esse projeto de representação, então a questão representacional é importante, e o centro dessa questão é o que um físico, que o Nuno gosta muito, chamado Mário Schemberg, que era também pintor, ativista, comunista, maluco, músico, crítico de arte, crítico de teatro, tinha uma coleção de obras fantásticas, ou seja, ele era tudo, né? A matemática, a física matemática era a arte dele, mas o mais importante, Schemberg, antes de morrer, tem um livro que vale a pena, chama Pensando a Física, é um livro que nos fala, são 12 lições de física, em que não tem uma equação. Então, assim como o Feynman, é fantástico. E ele deu essas últimas 12 aulas na USP, e um cara que estava fazendo doutorado em comunicação, pegou isso e como pós-doutorado, como doutorado dele, foi... Ou seja, já começaram os embrincamentos aí, as confusões. Mas o Schemberg, nesse livro, fala uma coisa bem interessante e legal para a gente aqui nesse contexto, que é isso, quer dizer, a questão representacional, o projeto representacional se sustenta numa noção de espaço, numa forma como eu percebo e a forma como eu materializo, a forma como eu instrumentalizo a noção de espaço. Né? Porque se eu vou representar, eu preciso ter essa noção de espaço. E aí ele diz isso, né? Tudo que toca a questão do espaço é muito delicado. Porque todas as vezes que você enriquece a compreensão do espaço, você dá um passo adiante. Assim foi na física e assim foi nas artes também. Né? A partir da noção de perspectiva, você tem outra ideia, o infinito aparece, o céu junta com a terra, né? A cosmologia medieval desaparece. Então, uma série de coisas estão ligadas sempre à noção e à possibilidade que eu tenho de representar o espaço. Na física moderna hoje, quer dizer, ele evolui por isso, basicamente. E eu posso estar errado, mas ele não vai me corrigir se eu estiver, né, no meu argumento. Mas é o argumento do Schemberg que eu acho que é válido, e a gente vai ver isso concretamente na história da física moderna. Né? Eu passar da física newtoniana para a física relativística é uma mudança de percepção do projeto de representação do espaço. Isso a gente vai ver ao longo da história em vários. Por exemplo, na cartografia isso vai acontecer, né, que está mais próxima à matemática aplicada a um certo objeto. A gente vai ver isso na literatura, vai ver isso na geografia, vai ver isso em vários lugares, porque há uma necessidade de enquadramento num projeto, dentro de um projeto representacional, há necessidade de enquadramento numa forma de conceber o espaço, mesmo que ela não seja matemática. Jerry Broughton tem um livro também muito interessante, de 2012, 2010, que se chama Uma História do Mundo em 12 Mapas. Ele vai traçar 12 mapas, basicamente porque um mapa tem muita história, principalmente os mapas renascentistas e os pré-renascenses medievais também. A cartografia virou mondriana mais recentemente, mondriana, cheia de geometrias e precisões, e papapá. Mas a cartografia renascentista ela é rica de muitas coisas, ela estava menos preocupada com as precisões, até porque ela não tinha os instrumentos para fazer isso, mas ela representava uma série de processos, coisas, pessoas e o mundo da época, né? Logicamente que um mapa, como os mapas mundos, esse é um deles, feito no Ocidente, tinha anjinho, Deus, Cristo, no mundo cristão, mas esse aqui é um mapa de Al-Idrizi, que era um muçulmano, então ele não tem Deus, não tem anjo segurando, não tem Alá, não tem outras referências que ele tinha. Na verdade é um conjunto de mapas. O Idrizi era um cartógrafo, mas também poeta, né? E Idrizi, na verdade tinha outros caras que viajavam, traziam, e eles construiu também vários mapas do mundo. Esse é um mapa, dá um tapete fantástico, né? Um tapete persa, se você botar e fizer... Esse é um outro mapa de Idrizi, de 1173, e esse aqui é um mapa do Salvador Dalí, por exemplo, né? Que é o casamento de Buster Keaton. Então é um mapa também, é uma referência, um encontro, enfim. Ele está lá, é uma forma de caracterizar o espaço de Salvador Dalí nesse evento que era o matrimônio de Buster Keaton, que eu não sei nem quem é, nem ele. O que você tem? Esse é um quadro do Blake, só que depois a gente vai ver o que ele vai virar em Londres também. O Blake faz uma homenagem a Newton, mas
Enfim, o Newton geralmente está de costa para o mundo aí, né? Como se ele tivesse concentrado na única representação matemática do espaço, esquecendo o resto. Mas é uma homenagem a Newton, de qualquer jeito. E Newton disse, eu só vou estabelecer 2 momentos, mas eu diria assim, Newton vem com o espaço absoluto. E aí eu compreendo um monte de coisas, a partir de uma representação e de uma forma de caracterizar o espaço. Einstein vem com o espaço-tempo. Não são os dois, porque ninguém existe sozinho, né? O mundo, para Newton chegar lá, que é muito importante o indivíduo, mas ele teve um monte de gente atrás, assim como Einstein teve um monte de gente para discutir e dialogar. Mas vamos pegar 2 ícones só para pensar, porque esse negócio de cientista pop não existe. Né? Cientista pop é uma invenção da modernidade, né? A ciência é feita de coletividade, ela cresce no tempo e na história, não é um indivíduo que vai ficar, eu sou o, não existe isso, né? Então, o espaço absoluto tem uma matemática representacional que gera determinadas possibilidades de compreensão do mundo. O espaço-tempo gera outras possibilidades, é uma outra matemática que gera outras possibilidades de compreensão do mundo. Então, mudando a representação, o projeto representacional que envolve a matemática para descrever o espaço, eu mudei a minha concepção de mundo. Então, ela não está desconectada, né? A gente, apesar de parecer senso comum, a gente começa a falar tudo é relativo, aí ninguém sabe exatamente do ponto de vista técnico é relatividade ou não, mas a mudança ela está centrada numa capacidade de representar espaços diferentemente, de uma geometria euclidiana para geometrias não euclidianas. Então foi preciso de Gauss, Lobachevsky, um monte de gente no caminho, Minkowski, para o Einstein conseguir usar esse conjunto de informações derivado da matemática para construir a sua física e a sua representação do mundo. Hoje tem outras maluquices completas, multiverso, enfim, não vamos discutir aqui agora. Na geografia, isso também foi essencial. Um cara que discutiu muito isso, quer dizer, essa ideia do espaço-tempo está sempre cruzando a geografia, às vezes de uma forma discursiva. E outras, quando encontram um cara como Tobler, que ainda está vivo, é um geógrafo de Santa Bárbara, mas ele também é um matemático, né? Ele sempre, desde os anos 60, ele veio falando do tempo, do fluxo, da necessidade de olhar não só os objetos, as estruturas, mas olhar os fluxos também, a relação desses objetos. Então, ele constrói também algumas formas de representar no espaço da cidade, no espaço concreto, relações em que eu não enxergo mais essa cartografia direitinha, essas geometrias euclidianas só. Eu começo a ter geometrias não euclidianas na geografia. E, portanto, altera a minha forma de interpretar certos fenômenos que eu vejo nas cidades, no mundo, nas regiões. O Milton Santos já dizia isso, né? Geometrias não são geografias. Então a gente precisa ter complementos ou mudar também a perspectiva dessas geometrias ajuda a gente a entender melhor geografias, mas não é tudo, né? Bom, na literatura tem vários exemplos, né? O Calvino nas cidades, inclusive, vai fazer quase que uma cartografia de todas as possibilidades para a cidade, do desejo, do saber, enfim, de inúmeras possibilidades. Mas o Borges é quem tem vários exemplos. No caso do espaço-tempo, o Aleph, eu acho que é a melhor caracterização que a gente vai ver no ponto do Borges sobre essa noção, né, de espaço-tempo. O argumento para o diálogo da gente aqui, que eu queria ter, é esse, quer dizer, se a gente repensar a questão das cidades a partir do que é o urbano nesse mundo que a gente vive hoje, tá? A gente vai revisitar o conceito de cidade, vai revisitar o conceito de urbano, e aí a gente pode revisitar a ideia de arte, e a gente pode talvez imaginar a cidade como um suporte para a arte que a gente pode fazer coletivamente, pensando no urbano de uma maneira que eu vou apresentar para vocês. Então, o ponto de construção da gente é isso, é a identidade entre arte urbana e não arte-cidade, mas arte urbana, né? Então, eu não posso pensar só na cidade. A cidade é uma categoria social, não é uma categoria administrativa, mas a gente acaba focando em São José dos Campos e no centro dela. E a gente tem que pensar que, na verdade, o urbano não é a cidade.
né? Ele é esse circuito de informação e de comunicação. Então, o urbano é essa região estendida, ele se estendeu para todos os lugares. Ele tem pontos de comando, as cidades e os centros são pontos de comando de algumas coisas. Mas o urbano, como modo de vida, como forma de se encontrar, ele não é mais a cidade, ele é essa coisa que se estendeu e que ele se encontra em todo lugar. Eu não posso pensar em São José, eu tenho que pensar na região metropolitana, nela com outras coisas, nela com outras, eu não posso pensar sozinho. Não posso... A mediação que a gente vai fazer para essa identidade de arte urbana é essa, né, que eu tenho pensado que é possível. Através dessa tecnologia, né, que de alguma forma estendeu também, ela também comprimiu o espaço-tempo, então ela tem um projeto de representação do espaço embutida nela, principalmente as tecnologias móveis de comunicação que a gente tem hoje, né, de comunicação e informação. Eu vou entender essas tecnologias como um canal de expressão da ciência nesses territórios da vivência cotidiana da gente. Então, o meu celular, que eu estou aqui carregando no bolso, que todo mundo, eu não tenho muito isso, porque eu falo disso, mas não uso. Mas ele né? Ele é o carro que eu entro, que tem um vídeo, ou qualquer elemento que me conecta, de alguma maneira, para um espaço não presencial, que eu não estou ali, mas eu estou. Eu me conecto com ele, né? E essa tecnologia tem ação nas cidades, e nesse mundo urbano que vai além da cidade de São José e vai nesse contexto mais amplo que eu tenho. Vou falar com um cara de Cunha, que cuida daqui de São Paulo, vou me conectando. Então, se eu voltar a GAN nesse contexto urbano do Lefebvre e do Roberto, né, eu posso explorar várias possibilidades, tanto na escala da cidade quanto nessa escala mais ampla, para gerar esses novos objetos no urbano que eu vou, a partir da historicização e da caracterização deles dentro da história dos fenômenos que eles suportam, construir os novos objetos de arte na cidade. Os objetos da arte contemporânea no urbano contemporâneo da cidade. Então, eu sou construtor de objetos de arte também, então todos nós podemos ser de alguma maneira. Alguns experimentos, por exemplo, a gente vai ver vários de algumas formas, mas eu vou querer dizer, esses são os mais tradicionais. O quadro do Blake é transformado numa escultura, né, pelo Paulose, Sir Edward Paulose, e ele vai ser colocado em frente a uma grande biblioteca, e depois eu vou colocar ainda nessa escultura, mais tarde, na escultura do Newton e outras, um projeto que alguém vai chegar, uma outra associação, né, essa escultura tem várias, tem réplicas dela, mas vai chegar outro alguém e vai falar, esse objeto que está aí na cidade, legal, tirou do quadro, partiu para o suporte tridimensional e agora chegou alguém, mais um grupo de pessoas e falou. E se essas estátuas pudessem falar, o que elas diriam para você? E aí eu vou construir naquele objeto um mecanismo de interação com alguém que passa, né? Então é uma possibilidade de eu ir transformando objetos, né, em outras relações que ele pode ter com o observador. Ele era um quadro, era bidimensional, virou tridimensional, foi para a cidade, virou um suporte, virou um objeto e agora ele passou a falar. Ele passou a interagir com quem passa, né? Então, esse projeto chama Estátuas Falantes, é um projeto que tem em vários lugares. Esse é um tipo de coisa mais simples que a gente pode fazer, ou, enfim, nem tão simples assim, mas interessante. Mas o que eu queria, na verdade, retornar para a gente aqui com possibilidade é outra coisa. E aí, junto com as ideias do Roberto, do Lefebvre, e o Mumford, o Louis Mumford foi talvez um dos primeiros caras que escreveu sobre isso, apesar de muitas das coisas que o Mumford escreve parece que são muito negativas e tal, mas o Mumford tem para começar, ninguém pode ser muito negativo sobre o mundo para alguém que escreve um livro chamado A História das Utopias, onde, na verdade, a utopia é o centro de tudo que ele escreve. É um livro de 22, em que é fantástico, né? Em 38 ele escreve A Cultura das Cidades também, que é um livro muito legal, e ele vai discutir arte técnica, técnica e civilização, e o que ele, na verdade, recupera é um pouco do que o Lefebvre e do que o Roberto tem colocado agora, chamando de urbana utopia, né? Esse livro do Mumford é fantástico,
A Cultura da Cidade. A Cidade na História é um livro ampliado da Cultura da Cidade. Mas a Cultura da Cidade é onde as ideias estavam mais frescas, vale muito a pena. Mas a ideia central é essa, quer dizer, se a gente ressignificar a cidade, ressignificar o urbano, se a gente entender essa identidade de arte-cidade para arte urbana, e se a gente pensar que a gente pode construir interações na cidade, quer dizer, no nosso espaço da cidade, construir interações, novos objetos, de relação entre objetos e pessoas, que possam criar e constituir uma história, a gente está criando arte. Tá? E aí, mas para fazer isso, a gente precisa repensar o urbano de uma maneira completamente diferente. Ele não pode ser esse urbano industrial que assola tudo, ao contrário, ele tem que preservar o espaço diferencial, e ele vai ser sempre conflitante. E a gente precisa de utopias, e essa é a utopia que a gente pode ter hoje. Né? O que o Roberto chamou de urbano utopia, mas é isso, né? É o urbano virtual, que o Lefebvre chama, um pouco mais pensado, mas a urbanização, no caso, é um texto do Roberto, tem no urbano virtual, esse é o livro, Teorias e Práticas Urbanas, Condições para a Sociedade Urbana, tem um artigo muito, vale a pena ler, chama Urbanização, Sustentabilidade e Desenvolvimento. Ele vai colocar essa ideia do urbano utopia e como é que ela está inserida, como é que a gente pode trabalhar. Mas, essencialmente, é isso, né? O que o Lefebvre dizia, extensivo o espaço privilegiado da vida coletiva, das condições para a emancipação social e para a reinvenção e realização do desejo. É isso que precisa ser o urbano e a cidade como suporte. Se a gente conseguir ter um pouco disso, a gente consegue produzir arte na cidade. A gente pode fazer isso através do planejamento, a gente pode fazer isso através da ação individual ou da ação coletiva. O que eu acho, o concreto disso, por exemplo, em Belo Horizonte, um grupo que foi coordenado pelo Roberto, mas tem a Heloísa Costa, o Geraldo Costa, os três coordenaram essa ideia, trabalhou o macrozoneamento da região metropolitana e por isso vaza. Entendeu? Belo Horizonte faz, por que a gente não pode fazer? A gente está no momento de discutir macrozoneamento, fica discutindo lei de zoneamento, coisa do século passado, enquanto a gente podia estar pensando em coisas muito mais interessantes, que na verdade cumpre a função do zoneamento, mas de outra maneira. Quer dizer, o urbano utopia inclui o que a gente fala, na urbanização extensiva, o Roberto diz, o urbano se estendeu por todo o território, mas também tem uma urbanização do rural, mas tem uma naturalização do urbano, ou seja, uma volta, né, da necessidade, daquilo que a gente mimetizou com parques e tal, mas de viver integradamente com parte desses recursos que a gente hoje é um discurso que a gente está vendo que é mais aceito e compreendido. E nessa lógica, no plano macro de Belo Horizonte, se criou uma coisa fantástica que vem dos franceses. Em 2007 isso começa na França. Isso começa com a ideia de recuperar uma área de mineração que foi completamente arrasada, né? Isso passou a ser uma lógica na França, mas que foi ressignificada por esse grupo de BH e que deu a ideia do que chama de trama verde e azul. E o que é a trama verde e azul? A trama verde e azul é uma tentativa no planejamento de você construir pelo menos parte do espaço diferencial, ou seja, de encontro e preservação de diferentes através da conexão dos vários lugares. Então, imagine São José aqui pra gente, por isso que não dá para pensar no lei de zoneamento só de São José, tem que pensar no planejamento metropolitano, numa região muito mais ampla. Como é que eu boto isso? Não é utopia, como é que eu boto isso no plano? Botando, eu coloco os layers lá e vou vendo onde estão esses lugares, onde eu posso fazer conexões e que tipo de conexões eu vou fazer. Por ciclovia, por a pé, uma de carro, outra... Então eu consigo montar o que os franceses chamaram de trama verde e azul, mas que a gente pode chamar de trama verde e azul com uma outra perspectiva e construção. Está muito ligada também ao que o outro cara, que é o mexicano Canclini, diz, trabalha, que é isso, quer dizer, a gente tem diferentes, desiguais e desconectados. O que a gente precisa é conectar esses desconectados, conectar os diferentes e conectar os desiguais. Quer dizer, na hora que a gente faz isso, a gente cria o espaço diferencial que Lefebvre propunha e esse urbano positivo, esse urbano que é a realização do desejo que a gente quer. Então, como que a gente pode fazer isso? Eu acho que hoje a gente tem momentos para fazer isso. A discussão do zoneamento, ela vai ser lá, mas a gente pode provocar a discussão do macrozoneamento, a gente pode provocar a discussão da região metropolitana, a gente pode provocar a trama azul, verde azul, a gente pode ir fazendo
vários eventos, enfim, ou várias condições para criar, para poder criar momento em que as decisões passem a ser tomadas numa lógica diferente daquelas que vêm sendo tomadas hoje, que é o planejamento do século passado, retrasado. Né? Então, para pensar os novos mecanismos de conexão ou de reconexão, os velhos a gente tem que ampliar, mas os novos, a gente pode envolver as tecnologias de comunicação e informação. Então aí, os meninos da Unifesp, as universidades, em vez de filmar, que é legal e fazer, mas também pode botar a mão na massa, pode criar esses novos elementos tecnológicos, né, software, hardware, dispositivos, para a gente poder criar essas conexões nessas tramas que a gente pode arrumar nos espaços que a gente tem. O que a gente não pode é fazer, usar, é isso que o Liniers aponta como futuro. A gente não pode usar, e o Manford também dizia, né? As tecnologias são super legais, elas permitem o impossível, mas depende, a gente tem que usá-las em favor da raça humana, em favor da gente. Então, de tanto selfie, a gente pode acabar assim, o processo evolutivo, né? Então, não é para isso que serve o celular, não é para o selfie. Ele serve para muitas coisas, o selfie também, mas se a gente ficar desse jeito, o que vai acontecer é isso. Nós vamos ter um monte de gente andando pela rua com o braço, porque esse vai ser o resultado do processo evolutivo. Né? Então, quando a gente pensa isso, a gente vai necessitar de várias coisas, suportes, objetos novos. Eu vou necessitar de uma nova arquitetura, né, para criar e inventar esses suportes para esses objetos, no parque, na cidade, no caminho, enfim, eu vou precisar dessas coisas. Esses novos objetos vão ser novos monumentos nesse contexto urbano. Entendeu? O lugar que eu boto para ter uma tela, uma coisa numa praça que eu converse com outra praça, e como é que eu boto esse cara, essas arquiteturas vão ter que aparecer. Ou, se todo mundo está com o celular no lugar, aqui na cidade tem um cara chamado Pedro, que a Isabel conhece muito, mora em São Paulo, não aqui, mas é daqui, está fazendo o doutorado dele em música, na verdade trabalha na USP, na ECA, como técnico, fez o mestrado, está fazendo doutorado em música, mas está pegando como? Ele está pegando sinais de elétrica e gerando sinal, coisas que se fazia lá atrás em música experimental, mas dá para a gente fazer também com mensagens, com WhatsApp, com conversa, enfim, dá para a gente começar a pensar e criar coisas. Wagner Garcia está fazendo um projeto com o SESC agora que é isso, transformar um monte de conversa em algum tipo de som, em algum tipo de coisa, em algum lugar, mas não num lugar fechado, fazer isso nos parques, nas cidades, de alguma maneira que a gente possa fazer. Pode começar com um projeto piloto, mas começar a fazer. Né? Então esse suporte material são os novos objetos urbanos que a gente vai ter, e esses objetos vão ter base nessas inovações, equipamentos, software, né? Um centro na lógica de reconectar as pessoas com as pessoas e com os territórios que elas vivem. Essa é a lógica que vai além da cidade e medir essa relação. Então, o ponto de chegada da gente, se a gente for capaz de construir valor para esses conjuntos, que é suporte e função, o suporte que eu tenho e a função que ele executa, né, a arquitetura e a ação, né, forma e função, ou forma e processo, eu vou criar para esses objetos urbanos, né, que vão ser criados nesses objetos, a gente vai concordar com o Argan que a gente tem novos objetos de arte. São os objetos de arte nesse urbano contemporâneo. E eles são objetos que estão na cidade, que a gente criou, que a gente cria cada dia. Essa é a ideia. Tá? Não é uma arte de contemplação, não é uma arte de... Também vai continuar a existir, e ela também pode fazer parte do circuito da trama em verde. Vai continuar a existir, claro que vai continuar. Né? Mas é o nascimento desses objetos de arte no contexto histórico que a gente vive hoje, desse novo urbano, dessa condição que a gente tem. Então, tem duas oportunidades hoje para a gente fazer aqui. As principais são a discussão metropolitana, que permite pensar nessa trama verde e azul, e pilotos experimentais, começar a fazer ações. Vamos fazer uma ação com o SESC, vamos fazer uma ação no Parque Vicentino, vamos fazer uma ação no Parque da Cidade, enfim. Vamos juntar duas universidades, menino, o outro, vamos arranjar, e vamos começar a construir, efetivamente construir essas coisas, botar elas para existir. Não no contexto de galeria, mas no contexto da cidade. Né? Isso eu acho que a gente pode fazer. Né? Mestre de Cultura, Associação de Morador, que a gente tem bastante aqui nessa região. Então, pensando assim, né, o céu é o limite para a gente. Basta a gente, se esse argumento é válido, se vocês veem nele alguma perspectiva, ele exige duas coisas. Não só, ele não serve para escrever paper, ele serve para mobilizar a ação.
Ele tem que ser capaz de... O argumento técnico e científico só é importante nesse caso se ele servir para mobilizar uma ação concreta, que é participar, participar e participar, para construir urbana utopia que numa hora vai deixar de ser. Esse é o projeto de arte-cidade que eu tenho para apresentar. Muito bom.